O sertão ainda despertava quando o barulho seco de cascos e vozes duras quebrou a quietude da manhã. A pequena casa de taipa de Dona Helena parecia encolher diante da poeira que se levantava na estradinha de terra. Lá dentro, o cheiro de café ralo e pão amanhecido se misturava ao silêncio pesado de quem já acostumara a acordar com preocupação no peito. Helena era uma mulher de 38 anos, rosto marcado pelo sol e pelas noites mal dormidas, cabelos castanhos presos num coque apressado, olhar que misturava doçura e cansaço. Desde que o marido, Zé Raimundo, morrera numa queda de cavalo na lida do gado, ela sustentava sozinha os 3 filhos com bicos, costuras e o pouco que a roça seca permitia tirar da terra. Mas, junto com a viuvez, ficara também um fardo que não dava trégua. Uma dívida alta com o comerciante e agiota da região, o temido Severino Borges. Naquela manhã, os 3 filhos ainda esfregavam o sono dos olhos quando ouviram as batidas pesadas na porta. "Mãe, quem é?" perguntou Elias, o mais velho, de 12 anos. Corpo já alongado pelo trabalho, ombros estreitos, mas firmes. Os olhos escuros dele sempre pareciam avaliar o mundo, como se carregassem uma responsabilidade maior do que a idade pedia. "Deve ser o homem do armazém", murmurou Helena, mais para si do que para os filhos. Luzia, de 9 anos, pequena, de cabelos lisos e longos sempre presos em 2 tranças, abraçou o irmão mais novo, Mateus, de 6 anos. Menino de rosto redondo e sorriso fácil, embora naquele momento o sorriso estivesse escondido debaixo de um medo que ele ainda não sabia nomear. As batidas se repetiram mais fortes. "Dona Helena, abra essa porta." A voz de Severino Borges atravessou a madeira fina. Helena respirou fundo, enxugou as mãos no avental e abriu. Do lado de fora, Severino estava impecável como sempre. Chapéu de couro bem cuidado, colete escuro sobre camisa clara de tecido mais fino que o que se via naquelas bandas, botas lustrosas e um bigode alinhado. Ao lado dele, 2 homens fortes, de olhar vazio, cruzavam os braços como quem já sabia para que tinham vindo. "Bom dia, Dona Helena", disse Severino, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Vim tratar daquele nosso assunto." "Seu Severino, eu ainda não consegui juntar tudo", começou Helena, a voz trêmula. "A seca apertou, a lavoura não vingou, mas eu tô costurando pra vila. Se o senhor me der mais um pouco de tempo..." Ele levantou a mão, cortando a explicação. "Tempo é coisa que quem empresta dinheiro não pode dar demais, mulher. Já se passaram meses desde que seu marido partiu e a dívida não anda. Os juros não esperam. E eu não sou casa de esmola." Helena engoliu em seco. Tinha ouvido aquela frase tantas vezes nas conversas da vila que ela já parecia um ditado antigo. "Eu posso passar as galinhas. Uns móveis", arriscou. Severino deu uma olhada rápida pelo interior simples da casa. Um armário velho, meia dúzia de cadeiras, uma mesa gasta, um fogão de lenha mal conservado. Nada ali enchia os olhos dele. "Nada disso paga o que você deve, Dona Helena." Os olhos dele então pousaram nos 3 pequenos, que observavam de dentro, meio escondidos atrás da mãe. "Mas existe outra forma?" O coração de Helena disparou. "Não, por favor", murmurou, antes mesmo de ouvir. "Calma", disse Severino, num tom quase doce. "Não vou fazer nada fora da lei. Só vou usar o que a lei me permite. Esses meninos são fortes. O mais velho já aguenta serviço em fazenda. A menina pode aprender ofício de casa, a cozinhar, a cuidar. O menor pode começar ajudando em oficina, aprendendo um trabalho de homem. Vão ter comida, teto, roupa. Melhor do que passar fome aqui." Helena levou as mãos à boca, como se quisesse segurar o grito que subia. "Eles são meus filhos", conseguiu dizer, a voz rasgando. "Não são boi para ser negociado." Severino suspirou, fingindo pena. "E justamente por isso a senhora devia querer o melhor para eles." A dívida venceu, ou pago, ou bens tomados. E no seu caso, os únicos bens que têm valor são esses 3 aí. Ele fez sinal com a cabeça, e os capangas avançaram. Elias se colocou instintivamente à frente dos irmãos, punhos cerrados, respirando pesado. "Se encostar neles, eu..." começou,
Mas a frase morreu quando uma das mãos grandes do capanga segurou seu braço com força, torcendo-o nas costas. Não seja tolo, menino, rosnou o homem. Isso aqui é conversa de gente grande. Luzia começou a chorar alto, abraçada a Mateus, que soluçava sem entender direito o que estava acontecendo, apenas sentindo o mundo cambalear. Não! Gritou Helena, agarrando o braço de Elias, tentando puxá-lo de volta. Pelo amor de Deus, seu Severino. Leve a minha casa. Leve tudo. Mas não leva meus filhos, não. Sua casa já é minha no papel há muito tempo, respondeu ele, frio. Tô apenas exercendo meu direito. Os vizinhos começaram a aparecer nas portas, cochichando, impotentes. Todo mundo sabia como a história terminava quando alguém se enroscava com Severino Borges. E ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. As crianças foram arrastadas para fora, os gritos de mãe ecoando pelo terreiro seco. Helena caiu de joelhos na porta, as mãos estendidas para a carroça, onde os três eram empurrados como se fossem sacos de mercadoria. Elias! Luzia! Mateus! Ela chamava, a voz embargada. Eu volto, mãe! Gritou Elias, lutando para parecer mais forte do que era. Eu prometo. Eu vou dar um jeito de voltar. A carroça partiu num solavanco, levantando uma nuvem de poeira que rapidamente engoliu os rostos desesperados. Helena ficou ali, ajoelhada, a garganta queimando, as lágrimas misturadas ao pó, sentindo como se tivessem arrancado o próprio coração do peito. A notícia correu pela região como fogo em palha seca. Na venda de seu Ambrósio, os homens comentavam em voz baixa. Uns balançavam a cabeça, outros diziam que lei é lei. Mas, no fundo, a maioria olhava para o chão, envergonhada de não ter coragem de fazer nada. Encostado no balcão, um homem ouvia calado. Bento Araújo, pequeno fazendeiro de mãos calejadas e chapéu gasto, conhecido mais pelo coração generoso do que pela quantidade de cabeças de gado. Bento tinha uns 40 e poucos anos, barba sempre por fazer, olhar sereno, embora carregasse uma sombra discretíssima de tristeza. Ele e a esposa, Rosa, nunca tinham conseguido ter filhos. Enquanto escutava a história da viúva Helena e dos 3 filhos levados, Bento sentiu algo mexer lá dentro, num lugar que ele acreditava estar adormecido. 3 crianças, seu Ambrósio? Perguntou, a voz grave. O homem levou mesmo os 3? Levou, Bento, confirmou o vendeiro. O mais velho parece que já tem destino certo numa fazenda grande lá pros lados do rio. A menina dizem que vai para a cidade, servir numa casa de família. O pequeno, ninguém sabe ao certo. Falam em oficina, em comércio. Cada um para um canto. Bento apertou o copo de alumínio com tanta força que os dedos ficaram brancos. A ideia daqueles irmãos sendo separados, perdidos em lugares estranhos, sem ninguém por eles, doía como se alguém tivesse cutucando uma ferida antiga. Naquela noite, sentado à mesa simples do seu rancho, Bento contou tudo para Rosa. Ela, mulher de rosto redondo e olhar doce, lenço amarrado nos cabelos, largou a colher de pau no meio da panela. 3 filhos, murmurou, a voz embargando. Deus me livre. Uma mãe perder um filho já é demais. Imaginar 3 indo embora de uma vez, sem saber para onde, é de cortar a alma. Os 2 ficaram em silêncio por um tempo, escutando apenas o pipocar do fogo no fogão a lenha. A fazenda deles era modesta. Meia dúzia de vacas, uns cavalos, um roçado teimoso que insistia em produzir milho e feijão, mesmo com a chuva escassa. Não passavam necessidade, mas também não sobrava. Rosa! Bento quebrou o silêncio, olhando fixamente para a chama. E se a gente desse um jeito de trazer esses meninos de volta? Ela o encarou surpresa. Trazer? Como? Comprando, um por um, se for preciso, indo atrás de quem quer que tenha botado mão neles. O homem que levou pode ter dinheiro, mas não tem coração. Eu não tenho dinheiro sobrando, mas posso dar o que tenho. Terra, gado, cavalo, sei lá. Mas eu não sei dormir tranquilo sabendo que tem 3 pequenos espalhados por aí, só porque uma dívida pesou mais do que a humanidade. Rosa respirou fundo. O medo de perder o pouco que tinham brigava dentro dela, com a compaixão que sempre guiara seus passos. Bento!
Isso é grande demais pra gente. Ela passou a mão no rosto, limpando uma lágrima teimosa. Se você fizer isso, pode ser que a gente acabe sem nada. E se a gente não fizer, vamos continuar com tudo aqui. Mas com a consciência vazia, respondeu ele, simples, mas firme. Ela o olhou longamente, reconhecendo aquele brilho nos olhos dele. O mesmo que o fizera, um dia, vender quase todo o gado para ajudar uma família vizinha que perdera a casa num incêndio. Se for para perder o que temos fazendo o bem, disse Rosa devagar, então que seja assim. Deus nunca desampara quem reparte o pouco. Se seu coração tá mandando você ir, eu vou ficar aqui rezando por você. E quando voltar, esses meninos vão ter ao menos um prato de comida e um colo esperando. Bento assentiu, emocionado. Naquela noite, deitado na rede que rangia no quarto simples, o sono demorou a chegar. Em sua cabeça, as imagens se misturavam. A viúva ajoelhada na poeira, os meninos chorando na carroça, a própria vida sem filhos, as risadas que nunca ecoaram por ali. Antes de pegar no sono, murmurou, olhando para o teto escuro. Se for da tua vontade, meu Deus, usa esse fazendeiro pobre aqui para consertar um pedaço dessa injustiça. O que ele ainda não sabia era quanto essa decisão ia custar. Não só em dinheiro, mas em coragem, em renúncia, em fé. E que, para buscar de volta aqueles 3 filhos vendidos, teria que enfrentar gente muito mais poderosa do que ele. E, principalmente, os próprios medos. Se você acredita que ainda existem pessoas dispostas a enfrentar gigantes para proteger quem não pode se defender, deixe seu sinal de apoio aqui embaixo, porque a estrada que Bento vai pegar a partir de agora não vai ter volta. Na manhã seguinte, o galo mal tinha cantado quando Bento já selava o cavalo baio no pequeno curral. O céu começava a clarear, tingindo o horizonte de um laranja tímido, enquanto a neblina rasteira cobria o pasto como um lençol fino. Rosa apareceu na porta com um embrulho de pano nas mãos. Fiz um pouco de bolo de milho e enchi a garrafa de café, disse ela, entregando o fardo. Você vai precisar de força. Bento sorriu de lado. Força maior eu já tenho aqui. Encostou a mão no peito. Mas café nunca é demais. Antes de montar, ele segurou as mãos da esposa. Seja o que Deus quiser, Rosa. Não sei como vai ser essa conversa com Severino Borges, mas vou tentar. Fala com firmeza, mas com respeito, aconselhou ela. E não deixa ele te dobrar. Homem que trabalha direito também tem valor. O caminho até a propriedade de Severino era curto, mas parecia mais comprido naquele dia. A casa do agiota era um contraste cruel com a miséria em volta. Paredes de tijolo aparente, varanda larga com colunas de madeira, telhado bem cuidado, cercas novas. Bento prendeu o cavalo num mourão e respirou fundo antes de bater na porta. Foi recebido por um dos capangas da véspera, que o olhou de cima a baixo com desdém. O que o senhor quer com o patrão logo cedo? Negócio, respondeu Bento, sem se intimidar. Se ele gostar, sai ganhando. O homem resmungou algo, mas o deixou entrar. A sala grande cheirava a couro. Fumaça de charuto e dinheiro velho. Nas paredes, quadros de paisagens e algumas fotografias amareladas davam um ar de importância que Bento nunca desejara ter. Severino estava sentado numa cadeira de espaldar alto, lendo uns papéis. Ao ver Bento, ergueu a sobrancelha. Ora, se não é o fazendeiro dos pobrezinhos. Deu um sorriso de canto. O que o traz aqui, Bento Araújo? Veio pedir empréstimo? Vim pedir preço, corrigiu Bento, tirando o chapéu da cabeça e segurando-o com respeito nas mãos calejadas. Preço de gente, não de coisa. Severino inclinou a cabeça, interessado. Explique. Os 3 filhos da viúva Helena. A voz de Bento não vacilou. Quero saber quanto o senhor quer por cada um deles, para eu comprar de volta. Um silêncio espesso caiu sobre a sala. O agiota se recostou, entrelaçando os dedos sobre a barriga. Você sabe que isso já não é comigo, não sabe? Disse, vagaroso. Eu já vendi os 3. O mais velho foi para a fazenda do Coronel Leôncio, mais pro lado do rio. A menina, para a casa de uma família na cidade. O menor, para a oficina de um ferreiro. Cada um agora é investimento de outra gente. Eu sei, respondeu Bento.
Mas também sei que quem controla os fios por aqui é o Senhor. Nada acontece sem passar pela sua mão. Se eu chegar lá com dinheiro e uma carta sua, eles me ouvem. Se eu chegar de mãos abanando, nem na porteira eu passo. Severino soltou uma risada baixa. Você não é tão tapado quanto parece, Bento. Pegou uma caneta, rabiscando distraidamente num papel. E por que se meter nisso? Essas crianças não são suas. Você nem filho tem. A frase doeu mais do que deveria, mas Bento não desviou o olhar. Justamente por isso eu sei o valor que tem um. Pensou em Rosa, nas noites em que a encontrava chorando em silêncio por não conseguir gerar. E sei também que uma mãe sozinha não tem força para lutar contra o Senhor. Eu tenho pouco, mas tenho mais que ela. Severino estudou o rosto dele. Ali não havia malícia, só uma teimosia honesta que, de alguma forma, o irritava. Vamos dizer, começou fingindo pensar, que eu esteja disposto a ajudar nesse seu delírio de herói. A dívida da viúva era alta. Eu recuperei parte com a venda dos meninos. Se você quiser trazê-los de volta, vai ter que pagar tudo o que ela devia e ainda compensar o que os compradores vão perder. Você tem dinheiro para isso? Bento já esperava por isso. Tirou do bolso um maço de notas dobradas e algumas moedas embrulhadas em pano. Não era uma fortuna, mas representava cada vaca vendida, cada saca de milho que ele e Rosa tinham guardado ao longo dos anos. Tenho isso aqui de início, disse, colocando o embrulho sobre a mesa. Não paga tudo, eu sei, mas paga o suficiente para começar. Eu não quero desconto, nem favor. Quero prazo. Para cada filho que eu trazer, eu volto aqui e acerto mais um tanto. Severino abriu o embrulho, contando o dinheiro com dedos ágeis. Os olhos estreitaram. Você sabe que eu não gosto de prazo, Bento. E eu sei que o senhor gosta de dinheiro entrando mais de uma vez, devolveu Bento, com um raciocínio simples que surpreendeu o agiota. Se eu pagar tudo de uma vez, o senhor recebe agora e pronto. Se eu pagar aos poucos, recebe agora e depois de novo. E com juros, se quiser botar. Severino encostou-se de novo na cadeira, avaliando. Havia algo de interessante naquela proposta. Além disso, era sempre bom ter alguém como Bento devendo favores. Um homem respeitado entre os pequenos, com nome limpo. Está bem, disse por fim. Vamos brincar do seu jogo. Pegou uma folha nova e começou a escrever. Vai atrás do mais velho primeiro. O coronel Leôncio pagou bem por ele. Se você for lá com a metade desse valor em dinheiro e essa carta aqui, talvez o velho ganancioso resolva vender de volta. Se não vender, paciência, eu não te devolvo nada. Eu entendo, respondeu Bento. Depois, se conseguir o primeiro, volta aqui. A gente conversa sobre a menina e o menor. Mas saiba, cada um vai custar mais caro que o outro. Herói pobre tem que pagar caro pela própria coragem. Bento engoliu em seco, mas não recuou. Assino o que for preciso. Severino escreveu o documento. Deixou claro o valor que Bento ainda deveria. Anotou juros, prazos sugeridos. Fez tudo como gostava. Com a caneta e com a consciência de que, qualquer que fosse o desfecho, ele sairia ganhando. Assina aqui, apontou. Bento segurou a caneta com a mão dura, acostumada mais à enxada e à corda de laço do que à tinta. O traço saiu trêmulo, mas a convicção era firme. Ao terminar, guardou a carta destinada ao coronel Leôncio no bolso interno da jaqueta, como quem protege um tesouro. Ao sair da casa de Severino, respirou fundo o ar quente do terreiro. O céu agora estava claro, mas uma nuvem pesada parecia acompanhá-lo por dentro. A decisão estava tomada. Cada passo dali em diante o afastaria um pouco mais da segurança e o aproximaria do desconhecido. No caminho de volta para casa, antes de pegar a estrada longa em direção às terras do coronel, Bento parou na humilde casa de Helena. A mulher, ainda abatida, abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. Seu Bento, murmurou surpresa. O que o senhor faz aqui? Ele tirou o chapéu, num gesto de respeito profundo. Vim te dizer, dona Helena, que, se Deus permitir, seus meninos não vão ficar espalhados pelo mundo. Tô indo atrás do mais velho agora. Não prometo milagre,
mas prometo que não volto sem lutar por eles. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez havia, misturado à dor, um fiapo de esperança. Por quê? Por que o senhor faria isso por nós? Perguntou, a voz fraquinha. O senhor mal nos conhece. Porque ninguém devia perder filho por causa de papel e número, respondeu Bento simples. E por quê? Se um dia fosse comigo, eu ia querer que alguém aparecesse na minha porta dizendo a mesma coisa. Helena levou as mãos ao rosto, emocionada. Eu não tenho nada para oferecer em troca. Tem oração, cortou ele gentil. E isso vale mais do que qualquer moeda. Reza por mim nessa estrada. Que eu encontre o caminho certo. Que esses meninos tenham força até eu chegar. Ela assentiu, soluçando. Eu vou rezar. Todo dia. Toda hora. Bento saiu dali com o coração ainda mais comprometido com a promessa que fizera. Montou no cavalo e tomou a direção das terras do Coronel Leôncio, sabendo que a primeira batalha seria com um homem acostumado a mandar e a não devolver nada do que considerava seu. O sol já subia alto quando a poeira do caminho começou a grudar no suor do seu rosto. A estrada era longa e a dúvida às vezes cutucava. E se ele rir da sua cara? E se ninguém quiser vender essas crianças de volta? E se você voltar de mãos vazias, tendo perdido até o pouco que tinha? Mas a cada dúvida, a imagem de 3 pequenos abraçados à mãe, na porta de uma casa vazia, voltava com tanta força que empurrava Bento para frente. Essa era apenas a primeira parada de uma jornada que ia mexer com a fé de muita gente naquele pedaço de sertão. E o Coronel Leôncio, acostumado a comprar silêncio com moedas, ainda não imaginava que um fazendeiro pobre batendo na sua porteira ia ser o começo de uma história que correria de boca em boca pelos anos seguintes. Pode terminar o roteiro sem precisar de paradas para me perguntar. O roteiro continua exatamente no mesmo universo de sertão antigo, faroeste emocional e dramas rurais que você vem usando nos roteiros anteriores desta mesma conversa. O sol ardia alto quando Bento finalmente avistou, ao longe, as cercas intermináveis da fazenda do Coronel Leôncio. As estacas de madeira se alinhavam como soldados em guarda, e mais além, o curral parecia um mar de couro e chifres, com dezenas de bois se espremendo uns contra os outros. Era outro mundo comparado ao seu pequeno pedaço de terra. Aqui, a riqueza se media em cabeças de gado, em cavalos de raça, em peões à disposição. Na porteira principal, um capataz alto, de barba rala e olhar desconfiado, cruzou o caminho do cavalo baio de Bento. Procura quem? Perguntou seco. Vim falar com o Coronel Leôncio, respondeu Bento, tirando o chapéu num gesto de respeito. Trago negócio que pode interessar. O capataz avaliou o visitante com um olhar de cima a baixo, como quem mede o valor não pelas roupas simples, mas pela firmeza do que vê nos olhos. Coronel não gosta de perder tempo com gente de fora, resmungou. Mas, vou ver o que ele diz. Mandou Bento esperar ali mesmo, perto da porteira. O fazendeiro pobre observou os peões tocando o gado, os cães correndo ao redor, e, no meio daquele movimento todo, procurou rostos mais jovens. Demorou, mas encontrou. Um grupo de meninos magros, alguns mal maiores que Mateus, carregando sacos de sal, varrendo o curral, limpando coxos. Um deles, de cabelos escuros caindo sobre a testa, corpo já se alongando, mas sem a força de um adulto, chamou a atenção de Bento. Carregava 2 baldes de água, os braços tremendo com o peso. Quando levantou o rosto suado, os olhos castanhos de Elias brilharam por um instante sob o sol, e o coração de Bento apertou. Ali estava o primeiro dos 3. O menino não ouviu de imediato. Estava ocupado demais tentando cumprir ordens duras. Bento teve vontade de pular da cela naquele momento e correr até ele, mas respirou fundo. Tudo tinha sua hora. Primeiro, precisava enfrentar o dono daquele lugar. Depois de alguns minutos, o capataz voltou. O coronel vai te receber, mas seja breve. Conduzido até a casa grande, Bento entrou numa sala ampla, com chão de tábuas enceradas e paredes enfeitadas com quadros de touros premiados e retratos emoldurados do próprio coronel, mais jovem, posando ao lado de políticos da capital. Sentado numa poltrona confortável, de perna cruzada, o Coronel Leôncio bebia café em xícara de porcelana. Era um homem gordo, de bigode espesso cuidadosamente aparado, cabelo ralo penteado para trás, roupa bem cortada, colete ajustado sobre a barriga.
Os olhos miúdos, porém, eram tão afiados quanto as esporas que brilhavam nas botas. Então você é o tal Bento Araújo, disse ele, sem levantar completamente o olhar. Já ouvi falar. Dizem que é homem direito e que vive ajudando gente que não pode pagar de volta. Eu faço o que posso, respondeu Bento humildemente. Às vezes é pouco, mas é de coração. Coração não enche coxo de boi, retrucou o coronel, pousando a xícara. O que você quer na minha fazenda? Bento tirou com cuidado o envelope dobrado do bolso interno da jaqueta. Trago uma carta de Severino Borges. Diz respeito a um menino que está trabalhando aqui. Ao ouvir o nome de Severino, um relâmpago de irritação passou pelo rosto do coronel. Aquele homem vive enfiando o nariz onde não é chamado, resmungou pegando a carta. Mas como todo mundo por aqui, eu também devo uns favores a ele. Abriu o envelope, leu em silêncio. A expressão de irritação deu lugar à curiosidade. Então, disse devagar. Você quer comprar o menino de volta para a mãe dele? Quero, confirmou Bento. E tô disposto a pagar o que for justo. Sei que o senhor pagou por ele. O coronel ficou pensativo, tamborilando os dedos na mesa. O menino é jeitoso, aprende rápido, não reclama. Menino assim é investimento. Se eu vender, perco mão de obra boa. O senhor não vai perder dinheiro, respondeu Bento, tirando o pequeno maço de notas que tinha separado. Trouxe o que Severino disse, que seria metade do valor que o senhor pagou. E ainda posso entregar, depois da próxima seca, 2 novilhas do meu rebanho. Não é muito perto do que o senhor tem aqui, mas para mim é o melhor que posso oferecer. Leôncio avaliou o dinheiro na mesa, sem tocá-lo de imediato. 2 problemas aí, disse. Primeiro, promessa de novilha é igual promessa de chuva. Só acredito quando vejo. Segundo, se eu começo a devolver gente que eu comprei, amanhã aparece fila na minha porteira. Bento respirou fundo. Sabia que aquele momento exigia mais do que humildade. Precisava de coragem. Com todo respeito, coronel, esse menino não devia ter sido vendido. Ele é filho de uma viúva que caiu na mão de agiota. Não é boi, nem objeto. O senhor tem gado em abundância, terra que não acaba mais. Eu tenho pouco, mas estou disposto a abrir mão do que tenho para consertar uma parte dessa injustiça. Se o senhor me ajudar, não vai ser só um negócio. Vai ser um acerto com sua própria consciência. Houve um silêncio pesado. O coronel franziu o senho, incomodado não com as palavras em si, mas com o efeito delas. Não era comum alguém falar de consciência com ele. A maioria se curvava, agradecia, temia. Por alguns segundos, Bento achou que tinha ido longe demais. Mas então, o coronel bufou, como quem espanta um pensamento incômodo, e finalmente pegou o dinheiro. Muito bem, senhor Bento. Contou as notas com precisão. Esse menino, pelo menos, não vai me dar dor de cabeça. E convenhamos, o trabalho de uma criança nunca devia valer mais que o sossego de um homem feito. Leve-o, mas as novilhas eu vou cobrar. E se na época combinada não aparecerem na minha porteira, eu sei onde fica a sua. Eu dou minha palavra, respondeu Bento. Palavra não vale nada sem sinal, retrucou o coronel. Mas, pelo brilho no seu olho, vou arriscar. Capataz! Gritou, chamando o homem da entrada. Vá lá nos currais e traga o menino Elias. Diz que a partir de hoje ele não me deve mais nada. Enquanto esperavam, Bento sentiu o coração bater mais rápido. O som de passos apressados soou do lado de fora. A porta se abriu e o capataz entrou empurrando de leve um menino magro, sujo de poeira, mas com o olhar alerta. Ao ver Bento, Elias não o reconheceu de imediato. Coronel, o senhor mandou chamar, começou ele respeitoso. A partir de hoje, você não é mais meu empregado, menino, interrompeu o coronel. Esse homem aqui veio te levar. Elias virou o rosto para Bento, confuso. Levar? Para onde? Bento se levantou, aproximou-se, sentindo um nó na garganta. Para casa, respondeu simples. Para junto da sua mãe. Os olhos de Elias se encheram de água num instante, como se ele estivesse segurando o choro há dias, sem permitir que uma gota escapasse. A mãe, tá viva? Perguntou, como se precisasse da confirmação. Tá. Triste,
mas viva! Esperando notícia. Bento estendeu a mão. Se você quiser, vem comigo. Por um momento, o menino não se moveu. O trabalho duro, as broncas, o medo, tudo aquilo o tinha endurecido num espaço curto de tempo. Mas bastou pensar no rosto de Helena, nas irmãs chorando naquela manhã em que foram levados, e as pernas se mexeram sozinhas. Elias agarrou a mão de Bento com força, como se ali estivesse uma corda jogada a alguém que se afogava. Obrigado, coronel, disse Bento, virando-se para o dono da fazenda. Um dia, se o senhor precisar de algo que eu possa fazer, dentro da minha honestidade, eu ajudo. O que eu preciso você já está fazendo, resmungou Leôncio, virando o rosto, incomodado com a própria brandura, tirando da minha frente um lembrete vivo de negócio mal explicado daquele Severino. Vão antes que eu mude de ideia. Na estrada de volta, Elias caminhou ao lado do cavalo, sem vontade de montar. Parecia precisar sentir a terra sob os pés, como se quisesse desaprender o caminho que o trouxera até ali. O senhor, começou o menino, depois de um tempo. O senhor é parente da gente? Não de sangue, respondeu Bento. Mas, de certa forma, agora minhas contas se misturaram com as de vocês. A mãe sabe que o senhor foi atrás da gente? Sabe que eu ia tentar. Não sabe se ia conseguir. Vai saber quando ver você chegando. Um pouco adiante, pararam à sombra de um juazeiro para descansar. Bento dividiu com Elias o bolo de milho e o café que Rosa havia preparado. O menino comeu devagar, como se estivesse reaprendendo o gosto das coisas simples. E meus irmãos? Perguntou inevitavelmente. A Luzia e o Mateus? Bento respirou fundo. Estão em lugares diferentes. A menina na cidade, o pequeno numa oficina. Mas eu prometi para sua mãe que não ia parar no meio do caminho. Elias levantou a cabeça, determinado. Então eu vou com o senhor. Você devia primeiro voltar para casa, ficar com ela. Já passou por coisa demais. E é justamente por isso, insistiu o menino. Minha mãe precisa saber que eu tô vivo, mas também precisa dos outros dois. Se o senhor tiver que enfrentar gente ruim, é melhor ter alguém que conhece meus irmãos, que sabe como falar com eles, que pode ajudar a convencê-los a sair de onde estiverem. Eu não sou grande, mas não sou peso morto. Bento sorriu de canto. Via, no brilho teimoso dos olhos de Elias, o mesmo impulso que o trouxera até ali. Tá bem, concordou. A gente passa em casa. Você vê sua mãe. E depois, se ela deixar, vem comigo até a cidade. Ninguém melhor do que um irmão para chamar de volta quem se perdeu. Elias assentiu, o coração dividido entre a vontade urgente de correr até os braços da mãe e o medo de deixar os irmãos por mais tempo. Ao chegarem à pequena casa de Helena, o reencontro foi de arrancar lágrimas até do sertanejo mais duro. A viúva saiu correndo ao ver à distância a figura do filho. Tropeçou na porta, quase caiu. Mas o abraço que deu em Elias segurou os dois de pé. Chorou, riu. Repetiu o nome dele como se quisesse gravá-lo de novo no mundo. Eu disse que ia voltar, mãe, murmurou o menino, tentando segurar o choro, mas falhando lindamente. Entre lágrimas, Helena abraçou também Bento, num gesto respeitoso, cheio de gratidão. O senhor é um anjo na vida da gente, seu Bento. Não sou anjo, não, respondeu ele. Sou só um homem teimoso, e ainda faltam 2 anjos pequenos para a gente buscar. Quando Benton mencionou levar Elias com ele até a cidade, o coração de Helena quase parou. A ideia de se separar do filho de novo doía, mas a certeza de que ele poderia ajudar a resgatar os irmãos falou mais alto. Se teu coração tá pedindo para ir, meu filho, disse ela, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Vai, mas volta com eles. Os 3. Nem que volte só com a roupa do corpo, mas volta com eles. Elias assentiu, abraçando-a mais uma vez. À noite, dormiu sob o teto da mãe, como queria. Mas o pensamento já voava para frente, para a cidade distante onde Luzia estava. No amanhecer seguinte, com as bênçãos de Helena e as orações de Rosa ecoando ao longe, Bento e Elias colocaram o pé na estrada em direção à cidade grande, onde muros altos e vestidos de seda escondiam outra espécie de injustiça, aquela que se pintava de educação e boas maneiras. A estrada que levava à cidade parecia mais longa do que qualquer outra que Elias já tivesse imaginado. O chão de terra ia, aos poucos,
dando lugar a trechos mais batidos, pedras soltas, marcas de rodas de carroça que aumentavam conforme se aproximavam da área urbana. O ar mudava. O cheiro de capim e gado era substituído por cheiro de comida, de fumaça, de gente amontoada. Para um menino que conhecia apenas o sertão aberto e as casas simples de taipa, ver as primeiras casas altas de alvenaria foi como olhar para outro mundo. As janelas de vidro, as portas pintadas, as varandas com vasos de flores pendurados, tudo parecia cenário de história contada em roda de fogueira. A Luzia tá aqui no meio disso tudo, murmurou Elias, apertando os punhos. Tá, confirmou Bento. Mas também tem céu em cima de mansão. E Deus enxerga tudo, até atrás de cortina de renda. Perguntando aqui e ali, seguindo as informações que Severino havia deixado e as pistas da carta, chegaram à casa da família Nogueira. Gente conhecida na cidade por possuir comércio, participação em política e um orgulho que se mostrava desde o portão. Grades de ferro trabalhado. Jardim bem cuidado. Janelas grandes com cortinas brancas. Bento sentiu o peso da desigualdade bater no peito assim que parou diante daquelas grades. Para ele, que vivia numa casa sem reboco, aquilo ali era quase um palácio. Mas, em vez de se diminuir, ajeitou o chapéu, respirou fundo e tocou a campainha pendurada no muro. Foi atendido por um criado de uniforme, que os olhou com estranhamento imediato. Um homem de roupas simples e um menino de pés ainda marcados pela poeira do sertão não combinavam com aquele cenário. Em que posso ajudar? Perguntou o criado, mantendo a porta apenas entreaberta. Vim falar com o senhor ou a senhora Nogueira, explicou Bento. Trago uma carta de Severino Borges e dinheiro para tratar de um assunto importante. O nome do agiota abriu a primeira fresta de respeito. O criado pediu que esperassem no jardim e desapareceu porta adentro. Enquanto aguardavam, Elias observava as flores coloridas nos canteiros, as pedras arrumadas em caminhos desenhados, a fonte pequena com água limpa jorrando sem necessidade. Tudo ali parecia sob medida, calculado, controlado. Imagina a Luzia aqui, sussurrou. Ela gostava de correr descalça, subir em árvore. Aqui nem galho dá sombra direito. Pouco depois, a porta se abriu novamente. Uma mulher surgiu no batente, acompanhada pelo mesmo criado. Era Dona Beatriz Nogueira, senhora de uns 50 anos, rosto bem cuidado, cabelo preso em coque perfeito, vestido claro de tecido caro, um colar reluzindo no pescoço. Ao seu lado, veio se posicionar uma menina de uns 10 anos, bem vestida, com laços no cabelo. Devia ser a filha, Cecília. O que quer o senhor? Ela fez uma pausa breve, esperando que Bento se apresentasse. Bento Araújo, senhora. Pois bem, senhor Bento. O que o traz aqui? Perguntou, sem convidá-los a entrar. Ele tirou a carta do bolso, estendendo-a. Vim tratar da menina que os senhores trouxeram da roça há pouco tempo. Luzia, filha de Helena Cardoso. Quero comprá-la de volta para a mãe. O rosto de Dona Beatriz manteve-se sereno, mas seus olhos estreitaram por um instante. Pegou a carta, leu com atenção, apertando os lábios. Sei quem é, disse enfim. Uma menina quieta, de modos simples, está ajudando na cozinha e faz companhia à minha Cecília. Não vejo por que devolver alguém que está sendo bem tratada. Cecília, a menina da casa, franziu o senho. Mãe, é aquela que conta histórias da roça para mim? Perguntou, puxando de leve a manga do vestido da mãe. Ela disse que tem 2 irmãos. Ao ouvir isso, o coração de Elias apertou. Sou eu o irmão, adiantou-se dando um passo. Sou o Elias. Nós 3 fomos levados à força. Minha mãe está sofrendo em casa, sozinha. A senhora também é mãe. Sabe o que é isso? Dona Beatriz lançou-lhe um olhar rápido, como se avaliasse a ousadia. O mundo é duro, menino, respondeu. Às vezes, estar numa casa como esta é melhor do que passar fome no meio do mato. Aqui ela come bem, dorme em cama, aprende boas maneiras. Mas não dorme com a mãe, rebateu Elias, com a sinceridade cortante de quem não sabe mascarar a verdade. E nem ouve a voz dela quando tem pesadelo. Houve um pequeno silêncio. Cecília o olhou com os olhos arregalados. Talvez pela primeira vez, imaginando que aquela amiguinha da roça
tinha uma vida antes de chegar ali. Bento interveio, mantendo o respeito na voz. Senhora, eu entendo que a menina seja útil aqui. Mas trouxe dinheiro. Não vim pedir de graça. Vim oferecer o que tenho para corrigir um erro que começou lá atrás, quando uma dívida pesou mais que a humanidade. Ele abriu o embrulho de pano, mostrando as notas cuidadosamente dobradas, algumas moedas. Não era valor de família rica, mas representava quase tudo que Bento ainda possuía depois da primeira compra. Isso é menos do que pagamos por ela, disse Dona Beatriz seca. Meu marido não vai gostar de prejuízo. E mais do que uma consciência deveria cobrar, respondeu Bento, com delicadeza, mas sem recuar. Pense na senhora deitada à noite, sabendo que há uma mãe chorando por causa de uma criança que dorme na cama ao lado do quarto da sua filha. Eu não posso obrigar ninguém, mas posso estender a mão com o que tenho. Cecília, que ouvia tudo atenta, puxou novamente o vestido da mãe. Mãe, a dona Helena deve estar muito triste, disse, num sussurro audível. A senhora ficaria se fosse eu? A pergunta atingiu a mãe num ponto que nenhuma quantia de dinheiro alcançaria. Dona Beatriz fechou os olhos por um breve segundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Essa conversa está indo longe demais, murmurou. Espere aqui. Ela entrou, levando a carta com ela. Elias apertou o banco de pedra onde estavam sentados. E se ela disser não? Sussurrou. A gente tenta outro jeito, respondeu Bento. Mas por enquanto, vamos dar chance para o coração dela falar mais alto que o bolso. Alguns minutos depois, a porta se abriu de novo. Ao lado de Dona Beatriz, vinha alguém de cabeça baixa, avental simples, por cima de um vestido modesto. Cabelos presos em duas tranças que Elias reconheceria em qualquer lugar do mundo. Luzia! Escapou dos lábios do irmão, antes mesmo que ele conseguisse se levantar. A menina ergueu o rosto. Ao ver Elias ali, magro, mas vivo, os olhos dela se encheram de lágrimas na mesma hora. Largou o pano de prato que segurava e correu pelo jardim, ignorando o olhar desaprovador do criado. Elias! Gritou, abraçando-o com força. Eu achei que nunca mais ia ver você. Bento desviou os olhos por um momento, respeitando aquele abraço que parecia tentar costurar o que a vida rasgara. Dona Beatriz pigarreou, chamando a atenção. Falei com meu marido, disse, num tom que misturava resignação e orgulho ferido. Ele não gostou da ideia, mas jogou um olhar rápido para Cecília. Nesta casa, também se ensina que família tem valor. Aceitaremos o dinheiro. E... respirou fundo. Considere o restante uma doação. Mas fique sabendo, Sr. Bento, se essa menina voltar a passar fome, a culpa é sua. Ela não volta a passar fome, prometeu ele. Nem ela, nem os irmãos. Se eu tiver só um prato, parto em 4. Luzia, ainda com os olhos marejados, segurava firme a mão de Elias. A mãe tá bem? E o Mateus? Perguntou apressada. A mãe tá te esperando. E o Mateus ainda tá em outra cidade. Mas a gente vai atrás, explicou Elias. O seu Bento aqui já me tirou da fazenda. Agora veio te buscar. E depois, os dois juntos vão buscar o Mateus. A menina respirou fundo, como se, pela primeira vez desde que pisara naquela casa grande, conseguisse encher os pulmões de verdade. Voltou-se para Dona Beatriz. Obrigada, senhora, por ter me deixado ficar aqui esse tempo, disse respeitosa. Mas meu lugar é com a minha mãe. Havia uma maturidade precoce naquelas palavras, que deixou Cecília sem ação. Pelos olhos da filha, Dona Beatriz percebeu que, de alguma forma, aquela menina da roça tinha dado mais lição de vida do que qualquer livro caro. Vá, disse apenas. E que Deus proteja vocês. Ao deixarem a cidade, Luzia olhava pela carroça tudo aquilo que fascinara e assustara ao mesmo tempo. As casas altas, as janelas alinhadas, as pessoas apressadas. Mas, quando a estrada começou a voltar a ser de terra batida, e o cheiro de mato tomou o lugar do cheiro de cal e fumaça, ela sorriu. Aqui o céu parece maior, comentou. E o coração respira melhor, respondeu Bento. Na metade do caminho, pararam num riacho para descansar.
Luzia molhou os pés na água fresca. Elias tomou um gole direto das mãos em concha. E Bento observou os dois, sentindo brotar um carinho que ia além da promessa feita à mãe deles. Ainda falta o Mateus, disse Luzia, mexendo na água. Ele só tem 6 anos. Deve estar com medo. E é por isso que a gente não vai parar agora, garantiu Bento. Eu levo vocês primeiro para verem a mãe. Depois pego estrada de novo. Se for preciso, vendo até a sela do cavalo, mas aquele pequeno não vai ficar perdido por aí. Elias e Luzia se entreolharam. Pela primeira vez desde que foram arrancados de casa, começaram a acreditar que aquela história podia terminar diferente do que o mundo tinha planejado para eles. A notícia de que 2 dos filhos tinham voltado se espalhou pela beirada da estrada antes mesmo que a carroça chegasse à porta da casa de Helena. Quando o barulho das rodas se aproximou, a viúva saiu correndo, o coração disparado. Ao ver não só Elias, mas também Luzia pulando da carroça, ela quase desabou de tanta emoção. Abraçou um, depois o outro, depois os 2 juntos, como se quisesse ter braços suficientes para nunca mais soltá-los. Os vizinhos, que da primeira vez tinham assistido à tragédia em silêncio, agora olhavam a cena com outra expressão: esperança. Alguns choravam baixinho, outros faziam o sinal da cruz. Falta só o Mateus agora, repetia Helena, entre soluços. Meu pequeno, meu pequeno. E é por isso que não posso ficar muito, disse Bento, depois que as lágrimas deram lugar a sorrisos cansados. Preciso seguir para a cidade vizinha ainda essa semana. O menino tá numa oficina de ferreiro. Lá não é lugar para criança crescer. Eu vou junto, disse Elias, sem hesitar. Eu também, emendou Luzia. Helena olhou para os dois, o coração dividido entre a vontade de trancá-los dentro de casa e a certeza de que aqueles filhos tinham ganhado em poucos dias uma coragem que não se podia podar. Vocês já passaram por coisa demais, murmurou. Mas também sei que o amor de vocês pelo irmão é o que está empurrando esse homem para frente. Vão, mas prometam que voltam os 3. Não aceito menos. A senhora vai ver a casa cheia de novo, garantiu Bento. E se Deus quiser, cheia de risada. Poucos dias depois, eles partiram. Agora, Bento não estava só. Tinha ao seu lado 2 aliados pequenos, mas decididos. A estrada até a cidade onde ficava na oficina de Baltazar, o ferreiro, era mais longa e pedregosa. O sol parecia mais implacável, como se testasse a cada passo se aquele trio desistiria. A cidade era menor que a primeira, mas ainda assim grande para os olhos dos irmãos. A oficina de Baltazar era fácil de encontrar. Bastava seguir o som de martelos batendo em ferro e o cheiro de fumaça e petróleo queimado. Do lado de fora, estalavam faíscas enquanto um homem forte, de braços grossos e avental de couro, batia com força numa peça incandescente sobre a bigorna. O rosto dele era marcado pela dureza, o cabelo preso para trás, o olhar irritado até quando estava concentrado no próprio trabalho. Deve ser ele, murmurou Bento. Ao lado da parede, num canto escuro, um menino pequeno soprava o fole com esforço, fazendo o fogo crepitar mais alto. Os braços finos tremiam, mas ele insistia, os olhos semicerrados por causa da fumaça. Mateus! Sussurrou Luzia, levando a mão à boca. O menino ergueu o olhar. Ao reconhecer na porta os contornos de Elias e da irmã, congelou por um segundo. Depois, o fole escapou de suas mãos, e ele correu tropeçando até a entrada, jogando-se nos braços deles com um soluço que parecia ter ficado preso por semanas. Elias! Luzia! Chorava, a voz embargada. Eu sabia que vocês iam vir. Bento se abaixou, colocando a mão sobre a cabeça do pequeno. E sua mãe também sabia, menino. Ela só não sabia como. Mas Deus sabia. Baltazar, o ferreiro, interrompeu o martelar ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Gritou. Quem são vocês para tirar meu ajudante do trabalho? Bento se levantou, enfrentando o olhar duro sem se intimidar. Sou o homem que veio comprar o direito desse menino ser criança de novo. Comprar? Baltazar soltou uma gargalhada curta. Eu paguei por esse garoto. Ele me deve anos de serviço. E eu tô disposto a pagar o que o senhor pagou, respondeu Bento, tirando do bolso o último embrulho de dinheiro que tinha.
E se não for suficiente, dou o cavalo que trouxe. Mas ele não fica mais aqui. Luzia e Elias se estremeceram ao ouvir isso. Sabiam o que aquele cavalo representava para Bento. Sem ele, arar a terra e tocar o gado seria quase impossível. Mas também sabiam que, desde o começo, ele estava disposto a entregar tudo. Baltazar enxugou o suor da testa com o antebraço, olhando com desdém para o embrulho de dinheiro. Isso aí não paga nem o ferro que gasto num mês. Então diga quanto quer, insistiu Bento. Quero mais trabalho. Se o menino for embora, alguém vai ter que tomar o lugar. E não confio em qualquer um. O silêncio caiu pesado. Bento entendeu o que ele estava sugerindo. Eu fico, disse, depois de alguns segundos. Pelo tempo que for preciso para compensar o que esse menino te deu. Não, protestou Elias. O senhor já fez demais. Nossa mãe nunca ia aceitar. Às vezes, para consertar o mundo, alguém tem que pagar sem ter culpa, murmurou Bento. E eu já vivi muito. Vocês ainda estão começando. Luzia segurou o braço dele, os olhos cheios de lágrimas. Não é justo. Baltazar cruzou os braços, satisfeito por ver a dor nos rostos deles. Gostava daquela sensação de poder. Ou isso, ou o menino fica, repetiu. Foram segundos eternos. Bento via, pela mente, a imagem de Rosa sozinha na fazenda, esperando seu retorno. Via a promessa feita a Helena. Via 3 irmãos abraçados na lama da estrada, na manhã em que foram levados. O coração parecia ser puxado em direções opostas, mas antes que ele pudesse responder, uma voz firme soou da entrada da oficina. Não é assim que a lei funciona, Baltazar. Todos se viraram. Na porta, estava o delegado da cidade, acompanhado por um ajudante. Alguém, talvez algum vizinho que ouvira a conversa, talvez um comerciante, que já não suportava mais ver crianças forçadas ao limite, tinha chamado a autoridade. Delegado, isso é assunto meu, resmungou Baltazar. O menino foi vendido legalmente. Tenho papel. E eu tenho outro papel aqui, retrucou o delegado, erguendo um documento. Uma denúncia de maus tratos e exploração indevida. Se você insistir nessa história, quem vai ficar prestando serviço é você, mas lá na cadeia. O ferreiro arregalou os olhos, surpreso. A presença de alguém com farda e distintivo mudava o jogo. Bento, que não esperava a intervenção externa, agradeceu em silêncio. Faça o que achar melhor com seu dinheiro e seu cavalo, senhor Bento, disse o delegado, virando-se para ele. Mas este menino aqui não é propriedade de ninguém. Vai sair daqui hoje, com ou sem pagamento. Baltazar ainda tentou argumentar, mas o medo de consequências mais graves o calou. Resmungando, chutou um balde, mas acabou se afastando. Levem essa criança e não voltem, rosnou. Mateus já estava grudado em Elias e Luzia, como se temesse que, se soltasse, tudo se desfizesse como sonho ruim. Bento deu um passo em direção ao delegado. Obrigado, seu... Brandão. Delegado Brandão, apresentou-se. Não é todo dia que alguém aparece disposto a vender o próprio cavalo para tirar uma criança da oficina. Isso chamou a atenção. Tem hora que a gente precisa lembrar que a autoridade existe para alguma coisa além de carimbar papel. Bento apertou a mão dele. O senhor chegou na hora certa. Quem chegou primeiro foi a sua coragem, respondeu o delegado. Agora vão. Essa família já foi cortada demais. Na saída da cidade, Bento olhou para o cavalo. Ainda o tinha. Ainda tinha os filhos de Helena. O que não tinha mais era quase nenhum dinheiro. Mas dentro dele, algo se sentia mais inteiro do que antes. A viagem de volta foi longa, mas cheia de outro tipo de cansaço. O bom. O cansaço de quem sabe que cada passo é vitória. Mateus, agora no colo, ou sentado ao lado dos irmãos, perguntava 1000 coisas. Como estava a casa? Se a mãe ainda fazia o mesmo mingau de milho? Se as galinhas continuavam ciscando no mesmo terreiro? Você vai ver tudo com seus próprios olhos, prometia Luzia, passando a mão nos cabelos do pequeno. Quando, finalmente, as paredes de taipa da casa de Helena surgiram no horizonte, o sol já começava a cair, colorindo o céu de laranja e rosa. Helena estava na porta, como se sentisse, no fundo da alma, que aquele era o dia. Ao ver não um, não 2, mas 3 filhos descendo da carroça, as pernas dela fraquejaram.
O grito que saiu de sua boca foi metade alegria, metade choro. Meus meninos! Minha menina! Meus três! Repetia, abraçando-os ao mesmo tempo, num emaranhado de braços e lágrimas. Os vizinhos se aproximaram, alguns batendo palmas, outros enxugando os olhos com o dorso da mão. Aquela cena não era comum no sertão. Histórias de separação eram muitas. De reencontro, raras. Helena se voltou para Bento, ainda com um dos braços segurando Mateus, como se tivesse medo de que o vento o levasse. Eu não tenho palavra para agradecer, disse ela, a voz embargada. O Senhor deu a vida de volta para mim. Eu não tenho ouro, não tenho terra. Mas, se um dia o Senhor precisar de qualquer coisa que eu possa dar, nem que seja só uma panela de comida e oração, essa casa é sua também. Bento sorriu, os olhos úmidos. O que eu fiz porque um dia poderia ser eu no seu lugar. A única coisa que peço é que esses três cresçam sabendo que ninguém, neste mundo, vale mais do que a própria dignidade. Nem dívida, nem papel, nem ameaça. Rosa, que viera de sua pequena fazenda para ver com os próprios olhos o desfecho, aproximou-se devagar. Ao ver os três irmãos abraçados, a ausência de filhos que sempre apertara seu peito, pareceu por um instante menos dolorosa. Havia um consolo estranho em saber que, de alguma forma, ela e Bento tinham se tornado parte da história daquela família. Se a senhora deixar, disse Rosa, olhando para Helena. A gente podia ajudar no que falta. Tem um pedacinho de terra lá em casa que pode render uma plantação dividida. E, se esses meninos quiserem aprender a mexer com o pouco de gado que temos, as porteiras estão abertas. Helena assentiu, emocionada. Eu achei que tinha perdido tudo. Hoje vejo que ganhei mais gente para chamar de família. O tempo passou. Não foi fácil. Bento e Rosa perderam parte do que tinham para pagar as dívidas, mas ganharam em troca algo que ninguém podia tirar: o respeito de toda a região. Quando alguém contava na venda a história dos 3 filhos vendidos e do fazendeiro pobre que comprou todos de volta, os olhos brilhavam. Crianças ouviam de boca aberta, adultos balançavam a cabeça como quem lembra que, mesmo em tempos duros, ainda existem gestos que mudam destinos. Elias, Luzia e Mateus cresceram sabendo que a vida deles tinha sido comprada não com ouro, mas com coragem e renúncia. Aprenderam a trabalhar na terra com Bento, a cozinhar com Rosa, a rezar com Helena, não pedindo fortuna, mas agradecendo por estarem juntos. Com o tempo, quem passava pela estrada de terra e via as duas casas, a de Bento e a de Helena, via também crianças correndo de um terreiro para o outro, galinhas ciscando despreocupadas, cheiro de café fresco espalhando-se pelo ar e risadas enchendo o espaço que, antes, só tinha conhecido o silêncio pesado da dor. Porque um dia, num sertão onde dívida costumava valer mais que gente, um fazendeiro pobre decidiu que nenhuma conta era grande demais, a ponto de justificar arrancar 3 crianças dos braços de uma mãe. E, a partir daquele dia, quem tentava usar papel e número para separar família, pensava 2 vezes, lembrando-se do nome de Bento Araújo. Se essa história tocou seu coração e você acredita que ainda existem heróis simples, que trocam segurança por justiça, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa acreditar de novo que o bem ainda vence o mal. Assim, mais pessoas vão ouvir histórias de coragem, fé e esperança no nosso sertão.